Boa tarde, amadas e amados do Senhor. Estamos aqui iniciando, aleluia, a tarde da bênção, a tarde da comunhão, nessa quinta-feira, que vai ser online, antecedendo o nosso congresso de mulheres, que vai começar nessa sexta-feira, 22, 23 e 24. E você, mulher, é o nosso alvo. Mas hoje, antecedendo o congresso, eu tenho uma palavra para falar ao seu coração. Amém? Então se liga no trono, deixa o Espírito Santo fluir, porque Ele quer falar com você. Você tem passado luta, dificuldade, você tem buscado no Senhor. Às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm nas nossas vidas, mas você sabia que tudo Deus tem um propósito? Deus tem um propósito em tudo. O mais importante é você estar ligado no Senhor, ligado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. E quando você se deixa ser orientado pela palavra de Deus, aleluia, você pode ter certeza que cada passo que você dá é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero fazer uma oração para nós meditarmos em Marcos capítulo 5, do 25 ao 34. Deus tem uma palavra para você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, por esse momento maravilhoso. Eu te convido, Espírito Santo, para estar na direção desta palavra, e que nesse momento o Senhor possa entrar nessa casa, aonde essa palavra entrar. Entra com teu exército de anjo, entra com seu poder e a sua glória, Pai. Nós estamos aqui e o nosso alvo é nos encher da tua palavra, é aprender com a tua palavra. Que teu Espírito Santo, papai, nesse momento, possa estar preparando os corações para receber essa palavra que vai ser ministrada agora. Primeiro fala ao meu coração, depois fala ao coração aonde essa palavra entrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o título dessa mensagem é A Fé que Rompe Barreiras. A fé que rompe barreiras. Está baseado em Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestes. Ela ouviu falar de Jesus, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada naquele mal. E logo Jesus, conhecendo o poder de si mesmo que saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver
o que isso fizera. Quem tinha tocado nele, né? Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E nessa tarde, o Senhor está te convidando a tocar nele pela fé. É pela fé. A fé você não vê, mas você crê porque está escrito na palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela é verdadeira, ela é viva. E quando você contempla essa palavra, e você crê que essa palavra é verdadeira, e você procede segundo essa palavra, milagres de Deus acontecem em sua vida. Você crê nisso? Então aqui está uma mulher que sofria quantos anos? Há 12 anos com uma hemorragia. Mulher, você já imaginou você ficar menstruada 12 anos? Você pode imaginar, aquela mulher com certeza ela tinha até mau cheiro. Porque todos os dias, o sangue, 24 horas. E naquele tempo não existia, né? Aleluia, a provisão que a mulher hoje tem para cuidar. Ela tinha que colocar panos. Era difícil a vida dela. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando? 12 anos de dor, de vergonha, exclusão social, religiosa. Segundo a lei, ela era considerada impura. Isso está em Levítico, lá em Levítico 15, vamos ler lá, 25 a 27. Olha o que está escrito. 25, 27, está escrito também: a mulher, quando tiver fluxo de sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias de fluxo da sua imundície, será imunda, como nos dias da sua separação. Aleluia. Então a gente vê aqui, amados, e aí ele fala no versículo 27, e toda cama sobre o que se deitar, todos os dias do fluxo de fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imundo, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que tocar será imundo. Portanto, levará as suas vestes e banhará com água e será imundo até a tarde. Então, a mulher, quando ela estava nesse estado, tudo que ela tocava era considerado imundo. Você pode imaginar o estado dessa mulher como era? Então, por isso, essa mulher era rejeitada, afastada das pessoas, condenada ao isolamento. Você pode se colocar no lugar dela? Mas a fé dessa mulher fez romper a barreira, vencer o medo e tocar em Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. Depois dela ter perdido tudo, ela era uma mulher que tinha uma posição social, tinha riquezas, mas nesses 12 anos, toda a sua riqueza, ela gastou tudo e nada adiantou. Então, quantas mulheres hoje vivem presa em dores, escondida, sangrando por dentro, silenciosamente, né? Que sofre na alma, no coração, em um relacionamento, mas continua caladas. Essa palavra é para você, que está ligada. Essa palavra é para você, que está esquecida, se sente rejeitada. Deus está falando com você. Deus, Ele te vê. Deus, Ele te enxerga. Você não está alheia aos olhos de Deus. 12 anos de sofrimento. A realidade humana, aleluia, dessa mulher. Então a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com o médico, mas em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais.
Isso mostra que há dores que o dinheiro não resolve, que o homem não cura. Até hoje. Há problemas que você pensa não tem solução. Mas a Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus. É a palavra de Deus. Então, quantas vezes nós tentamos resolver com as nossas forças humanas aquilo que só Jesus pode transformar? Tem coisas que você não vai conseguir. Você precisa levar a Deus. Então, a palavra, a fé, ela rompe o silêncio e a vergonha dessa mulher. Oh, glórias! Pela lei, ela não poderia tocar em ninguém, muito menos em Jesus, no mestre, né? Mas dentro dela, quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu uma convicção. Olha que, com certeza, ela pensou: se tão somente eu tocar nas vestes do mestre, se tão somente eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ela não pediu permissão. Ela não esperou ser chamada. Ela moveu. Ela foi até Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você está com dificuldade? Passando por algum problema? Jesus está com as mãos estendidas. Toque em Jesus pela fé. Então a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. A fé é coragem de se levantar e ir até Jesus mesmo quando tudo grita contra você. Quando tudo está ao contrário. Mas quando você toca em Jesus pela fé, crendo na palavra de Deus. Aleluia! Às vezes tem obstáculo. Você tem dificuldade de ler a Bíblia. Você tem dificuldade, aleluia, Jesus, de vir para a igreja, de crer no que está escrito. Mas quando você dá um passo pela fé, indo contra você mesmo, o milagre de Deus acontece. Então o toque daquela mulher atraiu poder. O que é tocar em Jesus? É você fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muitos tocavam em Jesus naquela multidão, mas só ela recebeu virtude. Por quê? Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: Jesus, tem uma multidão aqui e você pergunta quem te tocou? Qual é a diferença do toque? Foi o toque da fé. Sabe quando você está numa luta, que você corre para um lado, corre para o outro, e nada resolve? Dobre o teu joelho e clama a Ele. Fala com Ele, abre teu coração. Porque você pode não ver Jesus, mas quando você abre a tua boca e fala com Ele, Ele te escuta. Ele escuta a voz que sai do seu coração, que não tem palavra, mas há um sussurro. Há um gemido dentro de você. E você acha que Deus não está ouvindo? Foi o que aconteceu com essa mulher. Não foi a curiosidade, não foi a pressão da multidão. Foi a fé desesperada, a fé viva, que atraiu o céu para aquela mulher. Oh, glória! Aleluia! Jesus sentiu o toque dela. Ele parou a sua caminhada. Aleluia, porque alguém havia puxado dele virtude. Alguém tocara nele com fé. Fez a diferença. Aleluia. Então, multidões seguiam Jesus. Até hoje, multidões seguem Jesus. Mas pouco tocam de verdade em Jesus. Poucos buscam com fome, com fé. Aleluia, com entrega. E nessa tarde, Jesus quer ser tocado por você. Não sei a sua necessidade, mas toque nele e diga para ele: Jesus, eu estou aqui. E eu sei, Senhor Jesus,
que se o Senhor olhar para mim, eu não sou digna, mas eu toco no Senhor pela fé, e o Senhor sabe a minha necessidade, eu preciso do toque do Senhor, eu preciso das virtudes do Senhor, eu preciso do milagre do Senhor, eu preciso da estratégia, da direção que vem do Senhor, porque a minha vida precisa ser movida pela sabedoria que vem do alto. Me instrui, Senhor, me direciona, me encaminha, como foi essa mulher. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está falando contigo, você só precisa crer e confiar, amém? Então a cura, ela vai além do físico. Jesus poderia ter deixado o milagre oculto, porque ninguém viu aquela mulher tocar nele, mas ele disse: quem me tocou? Ele não expôs com amor. Quer dizer, ele a expôs com amor, né? Quando ele disse: quem me tocou? Para curar não apenas o corpo, mas a alma daquela mulher. Quem me tocou? Ele disse isso para dizer: ei, eu senti o seu toque, eu sei a sua dor, eu sei o seu grito. Você acha que você está dentro da sua casa, passando luta, dificuldade, levanta, olha, anda para um lado, olha para o outro. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que você está alheio aos olhos de Deus? Nada fica alheio aos olhos de Deus. Deus, Ele vê tudo, e quando você clama a Ele, Ele te escuta. Ele move os céus quando o coração se derrama na presença dEle. Ele estava acostumado a viver, aquela mulher estava acostumada a viver escondida, humilhada, com medo, como uma mulher imunda. Mas diante de todos, Jesus chama filha. Oh, aleluia! A identidade daquela mulher é restaurada. Uma mulher que não podia tocar em nada, tudo que ela tocava ficava imundo. Mas Jesus, naquele momento, sentiu o toque daquela mulher e disse: quem me tocou? Jesus, mas essa multidão toda aqui, tu pergunta quem te tocou? Ele disse: eu senti um toque, virtude saiu de mim. Então, quando você se derrama na presença de Deus, virtude sai, aleluia. Quando você clama, aleluia, um coração sincero, não tem como Deus não te responder. No momento que aquela mulher tocou em Jesus, foi estancado o sangue. O sangue estancou na hora. A dignidade, aleluia, daquela mulher foi restaurada por Jesus. Quando Jesus disse: filha, Jesus chama aquela mulher de filha. Você é filha amada, escolhida. Você tem uma identidade, você tem um pai, você tem alguém que se importa com você. Você não está só, porque Jesus te escolheu. E por mais que você esteja passando por algum problema, Deus está no controle da sua vida. E se Ele está permitindo, porque Ele vai reescrever a sua história. Oh, aleluia! Deus está nos ensinando através dessa mulher, que era considerada uma mulher imunda, uma mulher rejeitada, uma mulher que não era vista por ninguém, notada por ninguém, que todas as suas coisas materiais, tudo que ela tinha, ela já tinha gastado com aquela doença, mas ela ouviu falar de Jesus. Quantos de nós estamos passando por quantos problemas na família, no casamento, com os filhos, mas você ainda não foi a Jesus. Mas nessa tarde, Jesus está te convidando. Vá a Jesus, toque em Jesus pela fé, escuta os conselhos do Senhor, submeta-se, curva a esse Deus que tudo pode fazer por você, porque Deus é Deus. Essa mulher nos ensina que maturidade não é viver sem problema.
mas saber que quem recorre a Ele, aleluia, recebe a provisão. Maturidade é transformar a dor em combustível de fé. Você não se deixa ser vencer pelo problema, pelas dificuldades. Você olha para frente, você dá o passo, você crê, aleluia, mesmo sem ver que Deus está segurando em tua mão e que Deus vai te dar a vitória. Levante nessa tarde dessa situação que você está passando e creia que Jesus nessa tarde está segurando na tua mão. Oh, aleluia! Maturidade é romper e não permitir que a vergonha ou a opinião dos outros nos impeça de buscar Jesus. Você está na igreja tanto tempo, você está orando tanto tempo e nada mudou. Ei, essa não é a voz de Deus falando. São pedras que se colocam no teu caminho e Deus está permitindo para ver qual vai ser o seu proceder, o seu agir. Porque a palavra de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você anda nesse caminho, a provisão do Senhor chega na sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa confiar, acreditar. Oh, aleluia! Maturidade é compreender que só Ele, Jesus, pode nos dar a cura completa, corpo, alma e espírito. Aleluia! Hoje Jesus continua passando. Talvez você esteja há anos carregando uma dor que ninguém vê, uma hemorragia na alma. Mas há uma palavra de esperança. Se tão somente você tocar em Jesus, hoje você será curada. Se tão somente você na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Toque em Jesus agora. É pela fé. Você não o vê, mas você sente, o Espírito de Deus está agora, nesse momento, sobre a tua vida. Não importa que você não conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você crê em Jesus, entregar a sua vida na mão dele, esse problema hoje, agora, se você entregar, fala para ele: Jesus, eu preciso de um milagre agora. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma orientação, eu preciso que você me guie agora. Derrama seu coração. Pode ter certeza que o Senhor vai ouvir sua oração. Ele está te chamando para você sair do anonimato, para romper a vergonha, para que você possa ser restaurada. Ele quer olhar, Jesus, Ele quer olhar os seus olhos e dizer: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, fica livre desse mal. Jesus, Ele está te chamando, Ele está te clamando. Oh, aleluia! Quantas mulheres nessa tarde estão sozinhas, sem ninguém. Mas Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus vê o que ninguém vê. Aquela mulher estava ali. Aleluia. 18 anos, 12 anos, sofrendo. Todos olhavam e fingiam que não via. Mas Jesus viu. Ele olha para ela, aleluia, Jesus, e diz: a tua fé te salvou. Jesus, Ele está olhando para você, aleluia, e Ele está dizendo: eu sinto a sua dor, as suas lágrimas, você não está despercebida. Jesus, Ele não ignorou aquela mulher.
Assim como Ele não está ignorando a sua dor. Aleluia. A libertação começa com um chamado. Quando Jesus disse àquela mulher: mulher, você está livre da tua enfermidade. Ele não estava expondo aquela mulher, humilhando ou acusando. Ele estava curando aquela mulher de dentro para fora. Ele estava restaurando a dignidade, trazendo liberdade, devolvendo vida a ela. Oh, aleluia. E Ele quer fazer o mesmo por você, que está ouvindo essa palavra. Ele quer fazer o mesmo por você. Libertar o seu coração, libertar a sua mente, a sua alma, de tudo que te prende. Jesus está dizendo: acabou. Você crê? Chega. Agora é a sua vez de viver em liberdade. Você crê nisso? Então toque em Jesus agora nessa tarde. Jesus, Ele tem autoridade para transformar todo o mal, toda dor que está sobre a sua vida. Basta você crer e recebê-lo como Senhor. Porque o mesmo Jesus que tocou naquela mulher encurvada tem o poder para tocar na sua vida hoje, nessa tarde. Não importa o que você enfrentou no mundo, aleluia. Não importa o que está acontecendo ao seu redor. Jesus, Ele tem autoridade, Ele declara, aleluia, Jesus, o fim das suas dores, o fim da perseguição. Aleluia, Jesus. Ele diz agora: mulher, receba a minha provisão. Receba nessa tarde o milagre. Sabe, a fé você não vê, você crê. Se Jesus diz que Ele está te libertando, em nome de Jesus, toma posse, porque a palavra de Deus é viva. A mulher se curvou diante de quem merecia toda adoração. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não tinha mais o que fazer. Ela foi até Jesus, no meio da multidão, e quando ela tocou, Jesus diz: saiu de mim virtude? Jesus, não pode alguém ter te tocado. Todo mundo te tocou porque você está no meio de uma multidão. Mas Jesus disse: não, esse toque foi diferente. Quando você toca em Jesus pela fé, quando você clama pela fé, quando você dobra teu joelho pela fé, quando você derrama na presença de Deus pela fé, é diferente. Ele conhece o seu toque. Aleluia. A mulher se curvou diante de quem merecia toda adoração. É aí que a maturidade espiritual se revela. Saber que mesmo quando ninguém vê, mas quando tudo parece perdido, você pode prostrar diante de Deus e reconhecer a tua soberania. Maturidade é você perceber que não precisamos depender das pessoas para sermos completos, curados ou valorizados. Jesus é suficiente. Ele é a nossa torre forte, é a nossa segurança, é o nosso abrigo. Você tem que confiar, não é no homem. Você não tem que confiar, não é nas pessoas. Você tem que confiar em Jesus. Talvez você se sinta insignificante, pequena, rejeitada. Deus não vai ouvir a minha oração. Eu não sou digna. A sua dignidade é você ter um coração puro diante de Deus. Não é a sua posição. É você ter um coração verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Porque quando você abre o teu coração,
O Senhor te escuta. Feche os seus olhos agora. Aleluia, eu quero orar por você. E levante as suas mãos. Sinta o olhar de Jesus sobre você. Ele está dizendo: filha, eu te vejo. Eu te enxergo. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo: acabou a sua dor, acabou os seus medos, acabou a tua solidão. Eu estou contigo e nada pode te separar do meu amor. Hoje, nessa tarde, permita que Ele transforme a sua dor em força, sua angústia em confiança, a sua tristeza em alegria. Entregue a Jesus, se curve diante dEle, coloca diante dEle a sua dificuldade, a sua luta. Experimente a maturidade espiritual. Aleluia, Jesus, tocando em Jesus pela fé. Eu não estou aqui trazendo essa palavra simplesmente por trazer. Jesus, Ele é real. Jesus, Ele é vivo. Jesus, Ele é poder. E nesse momento eu levanto a minha mão na autoridade do nome de Jesus, e eu entro neste hospital, eu entro, aleluia, Jesus, nesta UTI, pela fé. Eu entro nesta casa, aonde há discórdia, contenda. Eu entro nessa clínica, aonde há dependentes químicos. Eu entro nas ruas, nas praças, pelo poder do nome de Jesus, e eu profetizo mudança. Eu profetizo cura, eu profetizo mover de Deus, porque é Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que transforma. E quando você crê nele, assim como Jesus curou aquela mulher com 12 anos sofrendo, ela tocou em Jesus pela fé. Não importa os anos, não importa quantas gerações Jesus vem nessa terra, mas hoje, se você decidir, a sua vida pode mudar. Toque em Jesus e receba a cura pela fé. A fé é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Você recebeu? Hoje eu acordei com uma dor de cabeça muito grande, insuportável. A dor de cabeça, 6 horas da manhã. Sabe o que eu fiz? Eu impus as mãos sobre a minha cabeça, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, se você tiver fé, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu impus as mãos sobre a minha cabeça, e eu disse, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, dor de cabeça, sai da minha cabeça agora, em nome de Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer quando vem uma enfermidade é exercer a sua fé. Exercer a fé é você exercer o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. 22, 23, 24, teremos o Congresso das Mulheres, e você é o nosso alvo. 3 dias falando sobre a maturidade das mulheres. E nós teremos aqui uma mensagem para as nossas adolescentes. Irmã Rose vai estar à frente, aleluia, Jesus, coordenando a pastora Majori e a psicóloga Andréia. Então você tem uma jovem de 11 a 16 anos, traga para a Igreja Batista Filadélfia. Está passando dificuldade, desobediência, rebeldia, traga para a Igreja Batista Filadélfia 22, 23 e 24. Jesus vai ministrar nas suas adolescentes. Então acorda, mãe, acorda. Precisamos estar na presença de Deus.
Precisamos buscar o Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, Deus opera milagre. Mas você precisa dar o passo. Amém? Então Deus te abençoe. Um final de semana abençoado, cheio da graça de Deus. Bye, bye.